Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Tudo por vós, sacratíssimo coração de Jesus. Glória ao Pai que me criou, glória ao Filho que me remiu, glória ao Espírito Santo que me santificou. Meu Senhor Jesus Cristo crucificado, em vosso nome me levanto. Abençoai-me, guardai-me e defendei-me de todo mal, e conduzi-me à vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede minha salvação. A paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria, Deus te abençoe. Seja bem-vindo a esse canal de evangelização. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues e com muita alegria, todos os dias eu trago novos conteúdos de orações para que possamos crescer juntos rumo ao céu. Por isso eu te convido a fazer parte dessa família evangelizadora. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, é muito importante para o nosso mandado de Jesus de evangelizar a todas as criaturas. Vamos começar o nosso dia com a palavra de Deus e também com a vida dos santos. Muito importante sempre estar meditando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse dia de hoje se encontra em Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15. Lucas 8, 4, 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou essa parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois veio o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra
e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que caiu em terra boa são aqueles que conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Na parábola explicada por Jesus, acha-se uma classificação estabelecida, talvez com base nos primeiros resultados da pregação apostólica, mas que ainda vale para nós. Nem sempre a semente da divina palavra cai em bom terreno. O típico parábola, pergunta dos discípulos, explicação, também está presente em Marcos e Mateus. As peculiaridades de Lucas estão na explicação. Disse com clareza que a semente é a palavra de Deus. Declara-se qual o filtro de Satanás, fazer que os homens não cheguem à fé. Indica-se finalmente o modo para dar fruto, a paciência. Os primeiros cristãos propunham um problema: por que o reino não é aceito por todos em Israel? E por que tantos que o aceitaram deixaram-no depois? O reino, anunciado e promovido pela palavra de Deus, que é Cristo, tem uma irresistível força de crescimento. Só as más disposições do homem podem deter-lhe o desenvolvimento. Jesus ressalta o grande fruto da semente. Apesar de tudo, a palavra de Deus progredirá. Também em nós, desce a palavra de Cristo para operar com todo o seu potencial. O agir do cristão tem como norma não uma moral feita de preceitos, mas sim um germe interior, uma palavra de Deus, uma ação de Deus em nós, que deve ser levada à maturação, em colaboração com o Espírito Santo. A passagem figura entre as que são propostas para a leitura bíblica na administração da Crisma. O nosso evangelho de hoje agora, qual é o santo do nosso dia? Vamos pegar o nosso livro dos santos. Dia 23 de setembro, dia de Santa Tecla. Vamos ouvir. E também tem aqui no livro a história de Padre Pio de Peltrechina. E eu tenho certeza que vocês querem bem mais ouvir a história do Padre Pio, né? Vamos lá. Nascido em 25 de maio de 1887 em Peltrechina, seu nome de batismo era Francesco Forgione, em homenagem ao pobre de Assis. Desde a primeira infância, assíduo nas coisas de Deus, Francesco era devoto de Nossa Senhora. Aos 12 anos recebeu a primeira comunhão e confirmação. Aos 15 ingressou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, adotando o nome de Frei Pio, e aos 20 proferiu votos solenes. Em 1910, após estudar filosofia e teologia, recebeu a ordem. Os primeiros anos de sacerdócio foram de problemas de saúde. Toda sorte de moléstias castigavam o corpo e tentavam abater o ânimo do santo, obrigando-o a recolher-se à casa materna. Durante 6 anos, Pio conviveu com saúde instável, até em 1916 restabelecer-se e ser então enviado ao convento de San Giovanni Rotondo, onde viveu até seu último dia. Padre Pio foi favorecido por Deus com dons extraordinários. Seus milagres demonstravam o Espírito e o poder de Deus, porém também excitaram inveja, suspeitas e calúnias. Imitador de Cristo nos sinais, prodígios e maravilhas, o sacerdote italiano também o foi nas fraquezas, injúrias e necessidades. Conta-se que Padre Pio rogou a Deus que lhe permitisse suportar dores físicas e espirituais pela conversão dos pecadores e pelo refrigério das almas do purgatório. O pedido foi concedido e Padre Pio pôde unir seus sofrimentos aos do Cristo crucificado. Como o sacerdote orasse, jejuasse e praticasse a esmola sem cessar, o inimigo não suportava as boas obras daquele servo de Deus e tentava corromper-lhe a fé. Pio combatia bravamente e, à prova das suas virtudes heróicas, comprava almas às centenas para Cristo. Preciosos eram os dons concedidos à fé e às orações do Frei Pio de Peltrechina: bilocação, levitação, curas milagrosas, profecias,
Multidões eram atraídas ao convento de San Giovanni Rotondo e Padre Pio a todos acolhia na administração da penitência. No confessionário, enquanto dirigia e absolvia os fiéis, conduzia-os à devoção à Santíssima Virgem e à oração do Rosário. Severo e assíduo no perdão sacramental, Padre Pio animou milhares de sacerdotes e leigos. Durante a Segunda Guerra Mundial, criou grupos de oração em desagravo às ofensas cometidas contra Deus nos conflitos. Em 1956, foi fundada a Casa Sollievo dalla Sofferenza, Casa de Alívio do Sofrimento, hospital que prestava auxílio médico e espiritual a enfermos desamparados. Em 23 de setembro de 1968, com um texto à mão e balbuciando suas últimas orações, Padre Pio pôde enfim unir-se perfeitamente àquele a quem dedicou toda a vida. Quando do seu falecimento, era grande a veneração popular em torno do santo, e muitos compareceram ao seu funeral. Karol Wojtyla, ainda jovem sacerdote, foi ao interior da Itália confessar-se com aquele frei, cuja fama de santidade extrapolava os muros do convento. Décadas depois, já assentado na Cátedra de Pedro, João Paulo II elevou Pio de Pietrelcina ao Estatuto de Santo em 16 de junho de 2002. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje são Lino, Santa Helena de Bolonha, Santo Adanano. Intercedam por nós. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a toda vós em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.